Como vão vocês? Eu sou Érica Mêndola, jornalista, e estamos começando hoje mais um Moura Lacerda Cast. É um conteúdo específico para você que tem interesse nas mais diferentes áreas do conhecimento. E nós vamos conversar hoje com a professora doutora Soraya Ascar, que é do curso de Direito do Moura Lacerda, que vai trazer para a gente todas as informações sobre esse importante curso. Soraya, professora, como vai? Prazer tê-la aqui no nosso Moura Lacerda Cast. É um prazer imenso. Inicialmente, nós gostaríamos de saber sobre a importância do direito hoje, no contexto nacional, a importância do direito. Bem, o curso de Direito hoje, nós temos, claro, a nossa formação jurídica e humanística, né, onde nós temos que ter aí, além do conhecimento técnico e jurídico, a inteligência emocional para que nós possamos lidar aí com todas essas problemáticas sociais, né? Nós, enquanto formados, né, enquanto advogados, nós temos aí um comprometimento imenso com toda a sociedade civil, né? Nós somos aí nós somos os aplicadores aí do direito, né? Fazemos aí toda essa parte de desenvolvimento, de atendimento a toda a sociedade civil, representamos a sociedade civil enquanto advogados, somos responsáveis pela defesa dos direitos humanos e da justiça social. Certo. Então, eu penso que o direito hoje, para a sociedade como um todo, principalmente no contexto social que a gente tem vivido agora, né, onde os direitos e as garantias constitucionais, elas estão aí mais evidentes, é importante que a gente leve para toda a sociedade essa informação, esse conhecimento, até porque a nossa própria Constituição de 1988, ela traz essa garantia do acesso à justiça. Então, é necessário que nós levemos para toda a sociedade civil a possibilidade desse acesso. Perfeito. E qual deve ser o perfil, né, de quem gostaria, de quem está pensando em abraçar essa carreira? Primeira coisa que nós temos em relação àquele estudante, né, ou mesmo aquele profissional que já tenha uma graduação e queira, por algum motivo pessoal ou mesmo para atuação profissional, para cursar o direito, nós temos que ter aí um perfil onde a pessoa goste de ler, goste de escrever e escreva bem. Tem que ter uma boa oratória, uma comunicação assertiva, né, para que a gente consiga fazer com que a nossa mensagem chegue ao receptor dessa mensagem, daquilo que a gente está querendo dizer. Então, é importante a gente se comunicar bem, ter uma boa oratória. É importante que a pessoa tenha o interesse no conteúdo jurídico. É importante que nós tenhamos inteligência emocional, porque, como dissemos agora há pouco, a sociedade civil como um todo, ela é leiga no direito e quando nos procura, ela nos procura com problemas ou com questões a serem resolvidas ou com dúvidas a serem tiradas, em que nós precisamos ter uma inteligência emocional para lidar com esse problema e ainda mais termos o discernimento de nos comunicar com uma certa facilidade, porque os termos jurídicos que por vezes nós usamos não é de conhecimento geral. O famoso juridiquês. Exatamente. Né? Então é necessário que nós tenhamos também essa capacidade de nos comunicar de um modo menos formal com a sociedade, né? Claro, num ambiente acadêmico, num ambiente de uma audiência, né? Uma sustentação oral, enfim, as possibilidades que a gente passa para o aluno da comunicação jurídica, ela é importante, mas é importante que os alunos também aprendam que nós precisamos fazer com que o acesso à informação chegue de modo mais facilitada à sociedade, em especial aos clientes que procuram os advogados. Correto. Professora, o que esperar da graduação do curso de Direito? Bom, o direito, eu costumo dizer, né, para os alunos ou colegas que a gente conversa informalmente, que o direito faz parte da vida de todos nós, né? Nós temos, inclusive, uma professora que sempre diz, olha, você nasceu, você está inserida no direito, né? Você casou-se, você está inserida no direito. Você veio a óbito, você está inserido no direito. Então, faz parte da vida de toda a sociedade. Então, quando nós falamos do direito, ele tem uma atuação ampla, não só dentro das carreiras jurídicas, mas em outras áreas de atuação. Então, nós temos outros cursos
Vou até citar aqui, né, a administração de empresas, por exemplo, onde nós temos disciplinas jurídicas, a própria medicina, né, hoje sim, a questão do direito médico, né, das questões de danos, ações de danos morais, danos em relação à integridade física de pacientes. Nós temos, portanto, dentro da medicina, disciplinas jurídicas que precisam ser tratadas. Então, nós temos aí uma aplicação gigantesca em relação ao curso de Direito, as disciplinas que nós temos, que são, por hora, trabalhadas também certo. Em outras áreas de atuação. E quais são essas disciplinas no curso de Direito, professora? O aluno chega no curso de Direito sempre com aquela intenção da lide, né, daquela briga judicial, né? Ele já chega no curso de Direito querendo aprender direito penal, processo penal, o direito civil, o processo civil, que são o direito do consumidor, né? Você vê hoje tão importante para a sociedade civil o direito do consumidor, né? A gente falou agora há pouco da importância para a sociedade, o conhecimento, a informação em relação ao direito do consumidor hoje é de grande importância para toda a sociedade. Então nós temos aí disciplinas que nós chamamos de propedêuticas. Primeiro, no primeiro ano do curso, que são aquelas disciplinas que são básicas, necessárias para todo o entendimento das demais disciplinas mais técnicas que nós temos ao longo aí dos anos do curso. Então, nós temos, por exemplo, ciência política, a própria linguagem forense, a sociologia. Nós temos disciplinas que não são propriamente técnicas do direito nesse primeiro ano. Aí é quando o aluno começa a se sentir um pouco desconfortável. Não, mas eu não quero saber sobre isso, mas é necessário que ele saiba. É importante que ele saiba sobre essas disciplinas para que ele possa aplicar o direito de modo efetivo lá na frente. Por exemplo, teoria geral do Estado. Nós precisamos conhecer toda a organização do Estado para que nós possamos conseguir aplicar a lei. Então, a teoria geral do Estado, ela é uma disciplina propedêutica de absoluta importância, assim como a introdução ao estudo de direito, que nós temos também, que é onde nós vamos aí introduzir os ensinamentos básicos para que os alunos possam aplicar o direito ao longo da sua carreira. Certo. E o mercado de trabalho para o graduado? Porque a sensação que a gente tem, a informação que a gente tem é que o mercado se abre e se amplia cada vez mais. É fato? Isso é um fato. Claro que assim, vamos dizer primeiro da questão durante a pandemia, já que acabamos de sair dela. Durante a pandemia, nós tivemos uma queda, né? Se você buscar aí essas estatísticas, nós tivemos uma queda, por exemplo, no mercado de trabalho, de cerca de 25%. Mas isso já está se recuperando, porque muitas pessoas, inclusive, tiveram problemas não resolvidos durante a pandemia, né? Uma infinidade de questões que acabaram esbarrando no Poder Judiciário e estão ali para serem resolvidas. Então, o mercado de trabalho, embora tenha tido uma queda durante a pandemia, até a pandemia o mercado de trabalho no direito sempre foi muito promissor, porque as pessoas precisam da figura do advogado. E não é só para a lide, para o embate jurídico. Então, se você vai, por exemplo, elaborar ou assinar um contrato de aluguel que seja, tá? É importante que você consulte o advogado para saber se as cláusulas daquele contrato estão de acordo com o que a lei determina em relação aos juros, né? Se nós não temos juros abusivos, cláusulas abusivas, por exemplo, né? Nós temos, por exemplo, o juizado especial cível, que é um anexo nosso na instituição, onde muitas vezes, muitas coisas que chegam a nós ali são referentes ou a direito do consumidor ou a contratos de aluguel, né, contratos com banco, financiamentos de banco, que a pessoa, quando assina aquilo, ela não tem a informação adequada, ela simplesmente assina. Se ela levasse a um advogado para poder fazer uma consulta simplesmente, não necessariamente interpor uma lide, ela teria evitado eventuais problemas. Então, é importante a figura do advogado para você, de repente, realizar algo extrajudicial, né? Hoje nós temos as conciliações e as mediações super na moda. A figura do mediador, do conciliador, que hoje tem nos ajudado muito a evitar esse embate jurídico, né? Uma coisa que se arrasta durante anos, tem aí um desgaste financeiro, emocional, né? Um desgaste de tempo que nós poderíamos ter evitado se nós tivéssemos procurado
um mediador. Só fazendo uma pontuação aqui, o mediador, o conciliador, não necessariamente ele precisa ter a formação jurídica, né? Ele pode ser melhor, de outra área, mas é melhor que tenha a formação jurídica, porque ele vai poder facilitar esse diálogo entre as partes, né? Poder orientar melhor para que um acordo seja efetivo e que tenha liquidez, né? Porque também a gente não pode fazer um acordo que não possa ser um profissional liquidado. Mais instrumentalizado. Exatamente. Né? Mas só fazendo um adendo, Érica, a respeito que você perguntou das disciplinas, eu falei só das propedêuticas, né? Mas é claro que durante o curso nós temos aí o direito administrativo, que a gente tem que conhecer toda a organização administrativa do Estado, nós temos direito penal, processo penal, direito do consumidor, seguridade social, né? Nós temos uma infinidade, medicina legal, que é importante, né? Principalmente para quem vai atuar na parte de direito penal. Então, nós temos aí direito constitucional. O direito constitucional é uma das matérias que o aluno já tem logo no primeiro período. É a única matéria não propedêutica, vamos dizer assim, é o direito constitucional. Até porque é a nossa ponta da pirâmide aí, a Constituição Federal. Professora, e as carreiras jurídicas? O que está bombando aí para quem tem interesse nessa área? As pessoas buscam muito a questão da estabilidade hoje, né? Eu acho que é própria, assim, do ser humano ter aí uma garantia de que essa estabilidade no mercado de trabalho vá garantir a ele possibilidades maiores do que se você for um funcionário de uma empresa privada ou se você for um advogado autônomo, né? No entanto, nós temos aí uma infinidade de alunos que saem dos bancos universitários todos os anos. As carreiras jurídicas propriamente ditas, que são, por exemplo, Procuradoria do Estado, procuradores de município, procuradores da República, aí nós temos magistratura, Ministério Público, né? Nós temos aí uma infinidade de carreiras que são muito tentadoras e que são de uma competitividade altíssima, né? A concorrência é muito alta. Muito alta. A advocacia é o princípio de tudo, né? Então, o aluno, ainda que ele queira seguir numa carreira jurídica, é importante que ele saia da faculdade, dos bancos acadêmicos e preste a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, para ele ter a carteira, né? E para poder já advogar. A gente não sabe como vai ser o futuro, se você realmente vai conseguir. Essa é uma pergunta, exato, né? Quem se forma em direito, ele pode advogar? Ele pode advogar desde que ele preste e passe na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. O aluno ele tem 5 anos de curso, já no último ano, ali no 9º período, ele já pode prestar a prova da OAB, ele não precisa esperar a graduação, né? E ele passando, tendo êxito nessa prova, que são 2 fases, né? Ele faz uma fase primeira, que é uma prova objetiva, e depois de determinado tempo tem a segunda fase, que é uma peça prática, compondo também 4 questões abertas. E aí, se ele tiver êxito nessa prova, ele terá habilitação de advogado, só que se ainda graduando, né, ele terá que esperar a sua formatura para daí sim dar entrada na carteira da ordem. Mas nós temos aí já muitos alunos que já no 9º, 10º período, antes mesmo de colar em grau, eles já conseguem a aprovação na ordem. Não que a prova seja fácil, mas porque os alunos têm se dedicado. Todo mundo tem medo da prova da OAB. Exato. E qual a importância da OAB, né, no mundo jurídico hoje? Nossa, a OAB é a nossa carta maior aí dentro da advocacia, né? Nós somos regidos por um estatuto, né? Nós temos um presidente nacional, nós temos um presidente estadual, né? Presidente e vice-presidente. Aliás, essa última eleição que nós tivemos no ano passado na Ordem foi vitoriosa 2 vezes, não uma questão feminista, não é isso que eu quero dizer, mas nós tivemos aí, historicamente, a primeira mulher presidente da OAB do Estado de São Paulo, professora Patrícia Vanzolini, ela também é professora de Direito, e o vice dela é Dr. Leonardo Sica, e em Ribeirão Preto é uma subseção, né? Sim. Então nós temos tanto a OAB Nacional, a OAB Estadual e temos as subseções nos municípios. É assim que a OAB se estrutura. E a importância dela é que nós somos regidos por um estatuto, nós temos um código de ética e disciplina que disciplina a nossa atividade, nós temos uma porção de obrigações e direitos também. A OAB, além de todos os benefícios que ela traz no tratamento com
a sociedade civil, né, dos atendimentos, a nós advogados, ela nos traz uma porção de facilidades dentro da caixa que nós chamamos da advocacia, a caixa de assistência da advocacia, onde nós temos uma porção de serviços que são aí uma contrapartida à anuidade que nós pagamos por ano, né, anuidade por ano, lógico, a respeito da nossa possibilidade de atuação. Então, nós temos uma anuidade, mas a OAB em si, ela nos traz benefícios que são compensadores em relação a essa anuidade que nós pagamos. E um desses benefícios seria advogar fora do Brasil, por exemplo? Quem tem a OAB, isso, o exercício da ordem pode? Sim, é possível. Quando nós temos um tratado, na verdade, de cooperação recíproca com Portugal, por exemplo, né? Onde nós, tendo a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, nos é possível advogarmos em Portugal, por exemplo. Então, é possível você seguir a carreira jurídica fora do país, especificamente em Portugal, porque você não precisa, diante desse acordo, desse tratado que nós temos, você não precisa tirar a Ordem dos Advogados de Portugal. Sim. Você pode atuar com a nossa própria carteira nacional. Ela tem validade. O que é diferente, né, em relação aos estados. Então, você tem a OAB do estado de São Paulo, porque varia de estado para estado. Então, você tem a OAB do estado de São Paulo. Eu posso advogar em outros estados? Você pode. Você tem um número máximo de processos que você pode assumir com a sua carteira da advocacia do seu estado, e caso você ultrapasse aquele número de processos, aí você já precisa pagar a anuidade daquele outro estado também. Tá? Você não precisa prestar uma prova da OAB de lá, mas aí você tem que pagar uma anuidade para você atuar em outro estado. Professora, vamos terminar aqui nosso podcast, mas eu gostaria de uma palavra sua para quem está pensando em abraçar a carreira do direito, né? E entendeu pela nossa conversa aqui a importância dela e a projeção que ela pode dar no mercado de trabalho. Sim. Por favor. Bom, eu dou aula já, né? As minhas aulas são ministradas já a partir do primeiro período, né, de curso. E eu sempre costumo dizer para esses alunos que estão ingressando na carreira jurídica, ou mesmo esses agora que você está me pedindo para colocar a importância, né, do direito e o que agrega isso a esse mercado de trabalho, eu penso que o direito ele é importante para a vida, né, para o exercício da cidadania, né? Nós precisamos ter informações para que a gente consiga buscar os nossos direitos. E é claro, se você tiver a possibilidade de estudar efetivamente um curso de direito, cursar efetivamente um curso de direito, você vai aí conseguir avançar um pouco mais nas questões, inclusive pessoais, né? Ainda que você não vá advogar, né? Mas você vai passar a compreender melhor esse universo do direito e da justiça, né? Porque é uma coisa que a gente costuma bem diferenciar para os alunos, que direito e justiça são coisas diferentes, né? Às vezes as pessoas leigas entendem que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Direito é aquilo que eu tenho porque a lei diz que é meu direito. A justiça é diferente. Então, posso dar um exemplo aqui? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Então, suponhamos que nós tenhamos aí uma relação conjugal, tá? Uma união estável. E dessa união, nós adotamos uma criança e nós temos um filho aí decorrente dessa nossa união. Aí suponhamos que a gente venha a dissolver essa sociedade conjugal, essa união estável, né? Essa união, hoje, né, também temos aí a união homoafetiva, né? Então eu acabei entrando em outro exemplo aí. Nessa separação, um de nós vai ficar com a guarda, caso não seja decidido por uma guarda compartilhada. Então uma de nós vai ter que pagar uma pensão alimentícia para o menor, né? Essa pensão alimentícia, o que a lei diz? Ok, vamos aplicar a lei. Agora, você tem que pagar, suponhamos aí, vou colocar aí R$1.000 de pensão alimentícia para o menor. Poxa vida, para quem está recebendo, no caso do menor, a lei diz que ele tem direito a isso, ok. Para quem está pagando, diante do universo financeiro que essa pessoa vive, será que é justo para essa pessoa que tem que pagar para o pai, para a mãe ou para o pai dessa criança? É justo para ele ter que despender de R$1.000 para pagar essa pensão alimentícia? Pode ser que não seja justo, mas é um direito da criança, né? Diante daquilo que você tem de remuneração financeira, é o que a lei determina que você tem que pagar para esse menor. Então, é a questão do direito, o que a lei diz e o que para você é justo ou não justo. Aí a justiça varia, porque às vezes o que é justo para mim não é justo para você.
E o contrário, a mesma coisa. Professora, qual a importância no direito da educação continuada, dos cursos de extensão? Nossa, indispensável, né, Érica? Não só para o direito, mas para qualquer carreira, né? A educação continuada, quando você sai da universidade, os cursos, normalmente, eles têm um tempo que não são suficientes para que você consiga se aprimorar para o mercado de trabalho. Então, a educação continuada, o curso de extensão, né, que seria o curso de extensão, pós-graduação, a pós-graduação lato sensu, para você se inserir no mercado de trabalho, onde você tem as especializações, bem como a pós-graduação estrito sensu, que serve, por exemplo, para você atuar na carreira acadêmica, como eu, né, mestrado, doutorado, são de absoluta importância para a formação efetiva daquele profissional, para que ele possa atuar com qualidade e sucesso. Professora, foi um prazer falar aqui com você no Moura Lacerda Cast e espero que nós tenhamos conseguido aí passar bastante informações para quem quer abraçar a carreira do direito. Sim, continua à sua disposição. E até a próxima, você também que nos acompanha aqui no Moura Lacerda Cast.